Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Levantinho Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar na porção chamada Tetzaveh, que inclusive ela faz parte das preparações para Purim. Portanto, se você não está no pacote de aulas de Zohar, mas você participa de Purim, bem-vindo para essa aula também. É o meu prazer poder compartilhar um pouco mais. Eu sempre gosto de segurar que todo mundo tem o ápice do preparo necessário para cada dessas oportunidades de aberturas cósmicas. Então, eu já vou avisar, essa aula talvez vai ter alguns detalhes um pouco profundos. Eu não sei qual é o seu grau de profundidade, de experiência com Kabbalah, mas o que é importante é fazer nosso esforço aqui juntos. E também tem uma mensagem que ela é muito importante, que é um bottom line dessa aula. Então a gente na verdade vai usar essa mensagem como um veículo para carregar segredos maiores, mas o que é importante no final das contas é a mensagem, okay? Então, o que nós temos aqui? A porção da semana chama Tetzaveh, e supostamente Moisés ele recebe uma ordem divina. Está escrito Ve'ata Tetzaveh, e você vai dar uma ordem para os sacerdotes. Então é uma continuação direta da porção anterior. Isto é claramente, cada porção é a continuação da porção anterior, certo? Tipo, não tem saltos. Porém, em termos assim, de energia, a porção anterior falou da construção do tabernáculo. Falamos que a porção anterior foi a sétima porção do livro de Êxodo, é a sétima porção inclusive do ano. Então, passamos as 6 semanas chamadas Shofavim, da construção do nosso Zerampim, da construção do nosso Sefirot Chesed, Gvurot, Tiferet, Netzachot, Yesod, da nossa habilidade de podermos controlar nossos desejos, etc. E aí, semana passada foi a porção número 7, tá ligado com a construção do tabernáculo. E agora a porção número 8, que a ideia, a lógica direta dela é: temos que também ter as vestimentas do sacerdote e o trabalho espiritual, as rezas, as orações e todo o processo espiritual que o sacerdote tem que fazer ao entrar no tabernáculo, no santo santuário, para poder assegurar que ele traz as bênçãos necessárias para as pessoas, tá? Então, claramente irrelevante para a nossa época. Faz mais de 34 séculos que não tem tabernáculos e nem, assim... Vamos lá, vamos contar com o templo sagrado como se fosse um tabernáculo também, que é a mesma coisa, mas já faz uns 2000 anos que não tem templo sagrado, tá? Não tem sacerdotes, já faz também 2000 anos, então it doesn't really matter, certo? Tipo, para que a gente precisa se conectar com essa energia? Então, claramente, tem segredos pertinentes, importantíssimos para a nossa alma. Essa porção da semana, ela quase sempre cai antes de Purim, e a porção da semana que vem, chamada Kitissá, que fala da questão do bezerro de ouro e tal, que também a gente vai falar de alguns segredos de Purim também, elas quase sempre vai cair na semana de Purim. Então, a porção que vem antes de Purim é uma das porções mais importantes, também chamada como Shabbat Zachor, Shabbat da memória, da gente lembrar a luta constante que nós temos contra as dúvidas, o Amalek, que já falamos um pouquinho sobre isso, acho que na Aula Nova de Peixes. Inclusive, se você ainda não assistiu a Aula Nova de Peixes, está disponível para ser na hora de membros, seja para quem participa das aulas de Zohar ou para quem está em Purim. Em ambos os casos você vai ter acesso a essa aula. Se você ainda não assistiu a aula de Aula Nova de Peixes, eu super recomendo assistir ela primeiro, ok? Ela tem 1h10, um pouquinho longuinha, e ela, na verdade, serve como uma introdução importantíssima para o que eu vou falar nessa aula e na aula que vem de Zohar, que é a aula de Kitissá, tá? Então vamos lá. O que temos de peculiar que chama muita atenção nessa porção da semana? A primeira chamada, que é mais gritante, é que o nome de Moisés não é mencionado, ok? Então, desde que Moisés nasce, há umas 8 porções atrás, na primeira porção do Êxodo, do livro de Êxodo, quando ele nasce, ele é mencionado em todas as porções da semana, exceto uma. Qual? Essa porção chamada Tetzaveh. E coincidentemente ou não, sempre essa porção, ou quase sempre essa porção vai cair quando? Na semana que cai dia 7 do mês de Peixes. E faz sentido, porque é uma semana que vem antes do 14 do mês de Peixes, que é Purim. Então Purim é 14 de Peixes, uma semana antes vai cair 7 de Peixes. O que é tão importante no dia 7 de Peixes? É o dia do nascimento e falecimento de Moisés, okay? Então Moisés vai embora do mundo no dia 7 de Peixes, e essa porção da semana ela cai nesse período. Então, mesmo que a porção da semana não conta do falecimento de Moisés, essa parte histórica é contada no final, lá no final do Antigo Testamento, mas energeticamente falando, ela sempre vai cair nesse período. Então, de uma forma assim bem simbólica, o nome de Moisés não é mencionado, tá? Então,
como se fosse uma falta. Agora, o que me interessa é Moisés, que é um cara bacana, gente boníssima, foi embora do mundo, e agora, né? Tipo, a gente precisa interagir com a luz, não com Moisés, certo? É muito importante. Então, já falei isso em inúmeras aulas, eu vou falar de novo. Moshe, em hebraico, tem a mesma numerologia da palavra desejo em hebraico, ok? Então, Moshe é igual a desejo. Cada vez que aparece Moshe, cada vez que a luz se revela, ela fala, né? E Deus falou para Moisés. Deus fala com quem? Onde tem desejo, certo? Então, por que não tinha esse mencionamento antes em todo Gênesis? Moisés não aparece em Gênesis. Então, foi uma construção do desejo. O primeiro livro do Pentateuco representa um nível de Keter, a esfera mais elevada. Keter não tem desejo, ok? Keter é o ponto de contato meio que impossível entre a luz infinita que eu só compartilhar e o início de criar um recipiente. Então, o único desejo que pode existir em Keter é o desejo de compartilhar, mas não o desejo de eu quero. É como se fosse para o compartilhar. Então, não tem um desejo real lá dentro, não tem nada a ver com o recipiente. Portanto, também Moisés não vai ser mencionado lá. Ele é mencionado de uma forma bem codificada, assim se diz. Tem um comentário no Zohar que fala que, na verdade, Moisés ele veio como Noé e ele teve a chance de salvar a humanidade da destruição. Sabemos que teve um dilúvio, então ele se reencarnou como Moisés, mas tem alguns detalhes lá que nem todo mundo concorda, mas de qualquer forma, Moisés não apareceu como Moisés, ele apareceu como outro nome. Tá? Então, agora em diante, a gente tem a construção de um recipiente. Tá? Então, não está mencionado o nome de Moshe, está só escrito Ve'atá, e você faça assim, e você faça assado. E ao longo da próxima semana é mencionado inúmeras vezes a palavra Ve'asita. Ve'asita significa e você faz, e você tem que fazer, e você tem que fazer, e você tem que fazer. Na verdade, traduzindo de forma mais ipsis literis, a tradução mais correta ao pé da letra, Ve'asita significa e você fez, tipo no passado, né? E fizeste. Na verdade, você fez no passado. É engraçado isso. Mas as pessoas podem falar, não, são termos bíblicos, assim que o Antigo Testamento falava. Tem uma razão porque está no passado. Não está escrito faça e nem você fará. Está escrito e você fez. De qualquer forma, se eu tiver tempo até mencionar um pouco sobre isso. Está escrito e você fez para fazer coisas físicas para construir as vestimentas do sacerdote, as ferramentas dele. Está escrito para ele tudo que tem que ser feito. Porém, no início da porção, na primeira parte da porção, a gente encontra uma forma diferente. Não está escrito e você fez, está escrito ve'atá, e você, e aí tem que fazer XPTO. A porção da semana começa ve'atá, e você, tetzaveh et mesed, e você tem que, supostamente, escrito tetzaveh significa deu uma ordem para os israelitas, para eles começarem a construir toda a parte da vestimenta do sacerdote e tal, e depois ele continua a palavra ve'atá, e você, tedaber, fala, e você tem que falar com todas as pessoas que têm inteligência, que fala kol chachmei lev, pessoas que têm inteligência do coração, certo? E também está escrito ve'atá hakrev elecha, e você aproxime para ti et Aaron achicha, quem? O Arão, seu irmão, que era o primeiro sacerdote. Então está escrito, na verdade, nessa ordem, tá? Ve'atá tetzaveh, e você tem que dar uma ordem. Depois está escrito ve'atá hakrev elecha, e você aproxime para ti o teu irmão Arão. E depois está escrito ve'atá tedaber, e depois está escrito e você, tipo Deus falando para Moisés, e você fale com quem tem inteligência do coração, todas as próximas leis, e aí continua o quê? Ve'asita, e você tem que fazer, faz, e assim vai. E também essa porção da semana, ela é um pouquinho mais curta do que o normal. Mencionei sobre isso na semana anterior. A porção da semana anterior foi 96, certo? E falei toda a questão de ordens, né? Que 96 é igual a ordem, é o valor numérico da palavra ordem. E falamos na Kabbalah que dar ordem é considerado idolatria, porque você remove de alguém o livre-arbítrio, então você está fazendo exatamente o trabalho oposto ao nosso propósito de existir aqui na Terra. Exercer o livre-arbítrio para que nós possamos superar o nosso oponente e assim remover o pão da vergonha e viver uma vida mais plena, para que a gente vai ser o co-criador da nossa realidade. Então esse conceito ele é importante de manter em mente, porque a palavra tetzaveh, né, que é o nome da porção da semana, deu uma ordem. Então de novo aparece esse conceito, tipo, ve'atá tetzaveh, e você, Moisés, né, Deus falou para Moisés, e você, Moisés, deu uma ordem para começar o processo de a gente construir as vestimentas e as ferramentas do sacerdote.
Tipo, de novo isso, então, sabe, uma exceção é uma exceção, duas exceções, sabe, aí daqui a pouco tem 3 exceções, então não é mais exceção, tipo, já vira uma, então dá pra dar ordem, não dá pra dar ordem, o que significa isso? Mas então, o que interessa na verdade é que a quantidade de porções, a quantidade de versos que tem nessa porção da semana são 101 versos, tá? Então, vai ganhar 5 pontos quem souber o que significa 101 na Kabbalah. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais pra frente, sobre 101, e eu acho que eu vou te surpreender, porque talvez você saiba o que 101 representa, mas tem uma representação extra que eu quero mencionar aqui nessa aula. Tem mais um segredo para aprender sobre o 101. Então tem 101 versos, que é um pouquinho mais curto que o normal, e também é meio que uma chamada pra gente interessante, tá? Então, o que a gente tem que ver sobre essa porção da semana? Eu acho que vai ser mais fácil a gente começar lendo do Zohar, e pra gente começar a entender todo esse mistério de Ve'atá e Tetzaveh, tipo, de por que está escrito 3 vezes e você e comande, e você una, e você tipo aproxime Aaron, e você fale com as pessoas, e depois não fala mais de você, só fala, dá para fazer ordens para fazer. Tem algo lá que é importante para a gente entender, e também tem a questão de dar ordens. Então é para dar ordem, não é para dar ordem. E aqui tem um grande segredo que vai revelar para a gente toda a mensagem importantíssima para essa preparação para Purim. Então eu vou ler do verso número 4 da porção da semana, Tetzaveh, e esse vai ser o único verso que a gente vai ler, mesmo que tem muitas outras coisas que eu gostaria de ler para você, mas a gente tem muitos segredos para revelar e eu não quero complicar demais. A gente vai se basear nessa energia. Então ao ler o Zohar, a gente sempre fala, ao ler cada verso do Zohar, nós queremos buscar a trazer energia espiritual. A gente entende que tem aqui um poder infinito da luz oculta, Organuz, que pode vir para nossas vidas. A gente quer assegurar que nós meditamos ao escutar as palavras sagradas, mesmo que a gente não entende aramaico, que a gente abre nosso coração para que luz venha para nossas vidas. Amar lei, kulu mitashvan inhu, ve'ata akrev elecha, le'achada behadei u'lekava behadei, raza dishma kadisha kedekayot, ve'ata tadaber el kol chachmei lev begin dechulu la'atyan lemi'ibad avirata, עד דדוך קודשה ממללה בגבריהו ולחש לום בלחישו וכדן עבדי אבידתה ואתה תצווה את בני ישראל רוח קודשה פקדה עליהו והנהיר עליהו למבט ובדד בראותה שלים ואתה קח לך כמה דאוקמוה ואתה קרב אליך והנה כולו והאחה עובדה דמשכנה דחולה את אביד ברזדה. Então, o Zohar começa a explicar para a gente um segredo profundo. E está ligado com a palavra Tetzaveh. Tetzaveh, sim, pode significar também dê uma ordem, e inclusive a maior parte das traduções do Antigo Testamento vão estar traduzidas dessa forma. Inclusive eu não conheço uma forma diferente. Então dê uma ordem, mas na verdade em hebraico a palavra Tetzaveh significa também outras coisas, e uma delas é o que? Unir. Tá? A palavra na verdade seria enturmar. Acho que a palavra certa em português seria enturmar, é fazer uma turma, é você unir algo para que isso vira uma coisa só, uma unidade só, virar uma equipe, uma energia só, uma única unidade. Então, Ve'atá Tetzaveh, de repente, já é uma outra coisa. Ve'atá Tetzaveh fala, você tem que o quê? Unir, gerar uma união. Mas, ok, Ve'atá Tetzaveh em Israel, então Deus fala para Moisés, e você, Moisés, tem que unir os israelitas para fazer o trabalho legal. Então já fica um pouco diferente, porque já é uma questão da gente entender que o trabalho, para ele poder funcionar, para esse conceito chamado sumo sacerdote poder funcionar, tem que ter união. Tá? Já falamos sobre isso em várias formas, e união não significa que você tem que amar todo mundo. Significa que mesmo se você não ama o outro, você respeita que é uma faísca divina no outro, e que ele tem um espaço para viver a vida dele. E a gente tem que fazer o nosso esforço de respeitar essa faísca divina dentro do outro. Às vezes, pelo respeito da faísca divina que eu tenho pelo outro, eu talvez tenha que repreender alguém. Uma pessoa que eu amo, eu vou repreender meu filho. Por quê? Porque eu estou fazendo uma besteira. E se eu não repreender ele, então ele vai pegar essa faísca divina dentro dele e usar esse poder para fazer besteira. Então ele está desperdiçando o que eu respeito. Certo? Então a gente tem que assegurar que nosso comportamento talvez não tenha que ser só bonzinho, só bonitinho e só cuidar. Mesmo que eu acho que para a maioria das pessoas a gente poderia aumentar dramaticamente quanto que nós tratamos o outro com mais dignidade, com mais amor, com mais paciência, com mais carinho. Mas eu quero dizer que não é tipo uma regra de só todo mundo tem que ter paciência com todo mundo e pronto. Dependendo do caso, dependendo da sua responsabilidade com a pessoa, com a sua proximidade, com quanto você realmente é uma pessoa, o que eu quero dizer é que tem que ter respeito. E respeito porque é pela faísca divina que está em cada coisa, em cada ser humano, no chão, tá? Tem faísca de luz no chão onde está pisando? Claro que sim, senão não iria existir. Onde não tem luz, a coisa não existe. E a luz é infinita, então ela está em tudo.
e cada coisa física ela manifesta um nível diferente, um grau diferente de desejo. Porque qual é o desejo da tua mesa? De ser uma mesa, certo? É uma coisa um pouco idiota de falar, mas é engraçado, mas é verdade. Qual é o desejo da cadeira? Que alguém sente nela. Tem pessoas que são cadeiras, tem pessoas que elas são chão, que elas querem que pise nelas, e tem pessoas que elas não são chão, que elas são mais anjos, e tem pessoas que são além dos anjos, tá? Então cada um tem a ver com o seu desejo. Legal. Agora, para eu não esquecer, uma coisa que estava escrito no verso 4 que a gente leu, que veio uma inspiração divina, pairou em cima de Moisés, e fala que ele recebeu todo esse entendimento de como fazer o trabalho espiritual para essa construção das vestimentas e as ferramentas do sacerdote com uma perfeição, isto é, do nível mais certo possível, sem nenhuma falha, sem nenhuma falta. Isto é, que não tem um espaço, não tem um vão para entrar na escuridão, que tudo é uma luz contínua, certo? Cada um de nós temos momentos na nossa vida que a gente quer algo e temos um plano legal, tipo, eu tenho um desejo legal, um plano legal, e na hora de fazer eu esperei demais, eu fiquei com medo, eu gerei um vão, ou talvez eu tenho uma ideia, mas na hora de planejar eu deixei um vão entrar entre o meu desejo e o planejamento, ou talvez eu tenho um desejo, eu tenho um planejamento, eu começo a fazer, mas na hora de terminar o trabalho e manifestar tudo, de repente eu tenho um outro desejo, de repente eu fico com uma certa preguiça, pode ser que a gente tenha uma certa ambição extra e de repente a gente fala, sabe o que? Deixa eu enganar alguém nesse processo. Então, existem possibilidades de entrar, de a gente criar um vão entre um processo de luz para outro, e nesse vão pode entrar a escuridão que faz a gente o que? Estragar o processo, certo? Então ele entendeu como fazer isso certo. E aqui vem um tremendo segredo também que é muito importante manter em mente e prestar atenção, que é toda a questão de por que Moisés não é mencionado e por que está escrito Vetá. Então, duas coisas. Ok, já falei que Moisés não é mencionado porque supostamente é a semana no qual ele falece e tal. Tem mais do que isso. Na porção da semana que vem, tem um momento que os israelitas, depois de toda essa revelação de luz, eles saíram do Egito, da escravidão, passando por todo o processo de 49 dias no deserto, receberam toda essa energia positiva e tal, estavam com energia. Se fala que eles conseguiram reinstituir a energia da árvore da vida, da imortalidade. Se fala que voltaram a ter vestimentas de luz que Adão e Eva tinham. Para quem conhece a história bíblica de Adão e Eva, tem um certo momento que eles comem da fruta proibida e eles se escondem porque está escrito que eles tiveram consciência que eles estão nus, né? Então antes eles eram, estavam nus e não conseguiram ver isso, e agora estão, agora nossa, estou pelado. Então não é isso. Se fala que eles tinham vestimentas de luz, que eram vestimentas feitas de letras hebraicas, que elas brilhavam de uma forma que nenhuma negatividade poderia se aproximar, eles estavam abençoados. E aí, ao fazer o erro que eles fizeram, eles perderam as vestimentas e ficaram nus. Os israelitas conseguiram restituir essas vestimentas de luz e afastar o anjo da morte do seu acampamento nesse nível. E eles vacilaram, fizeram um ídolo, um bezerro de ouro. A gente vai falar sobre isso na porção da semana que vem. Mas, em um certo momento, o Deus, Moisés estava lá no Monte Sinai, 40 dias, 40 noites, e aí Deus se revela para Moisés e fala: o seu povo pecou, não sei o quê, e acontece que Deus fala para Moisés: estou cansado dessas pessoas, não está dando certo para mim. Deixa eu destruir esse povo e vou criar uma nova geração de uma pessoa, de um povo perfeito, através do seu legado, através da sua semente, assim que está escrito. E aí Moisés falou o quê? Não! E se você acha que vale a pena você fazer isso, ele fala especificamente: você pode me apagar do livro que escreveste. Então ele fala literalmente: você pode me apagar do teu livro. Estava disposto não só a morrer, estava disposto que a essência, que a alma dele fosse removida do mundo, que a alma dele, que é infinita e perfeita, fosse destruída. E claramente isso não aconteceu, mas se fala que pelo fato que estava disposto a se entregar com toda essa plenitude de 100% sem medo de entregar o corpo e a alma, então o que acontece? Se fala que tinha que acontecer uma certa porção da semana que o nome dele não ia ser mencionado, ia ser apagado do livro, certo? E então uma porção anterior, um pouco estranho, por que na porção anterior, por que na porção depois? Porque se fala que primeiramente nesse Antigo Testamento, tempo, espaço e movimento eles não têm
muito poder aí. Esse livro ele transcende o tempo e espaço, ele está escrito em inúmeros lugares, inúmeros cabalistas e comentaristas de todos os tempos falam sobre essa questão. Então não existe essa questão de tempo e espaço e realmente tem outras explicações, detalhes, eu não vou entrar aqui porque não é o foco da aula, mas ok, então não está lá. Mas aqui vai o Zohar continua explicando mais um ponto importante para a gente, que é Ve'atá, e você. Ve'atá, que significa e você, ela na verdade é uma representação de a união perfeita entre o que? Zeranpin, que é representado através da letra V. A letra Vav, você pode também falar V, a letra Vav representa Zeranpin. V tem um valor numérico de 6, inclusive ela é a letra V do tetragrama Yud Kei Vav Kei, ok? Tem um Vav, a terceira letra do tetragrama é Vav, aquele tracinho que vai de cima para baixo, e tem um valor numérico de 6, que representa a Sefirot de Zeranpin, e a palavra Atá representa Malchut, o mundo físico, o mundo onde toda luz se revela. Tá? E agora o que significa Atá? Na verdade é Aleph, a letra, você pode ver lá, tipo, tem a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, até a letra Taf, que é a última letra do alfabeto. Então, na verdade, o que esse Atá representa? Toda a energia que se revela através de cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico, de Aleph, que é a primeira, até a última letra, que é Taf. Isso entra na letra Rei, Atá, né? No final tem Ha, tem Atá, na verdade, na letra Rei, que representa Malchut. Então, não é só o Malchut, é o Malchut que é capaz de conter, ele tem um espaço para conter todas as energias divinas com todas as suas diferenças, divergências e complexidades, que são as 22 letras hebraicas, que são essas energias primárias mais potentes que representam a possibilidade de conectar com as 10 sefirot e os 12 signos. Faz sentido? Se trata de uma união poderosíssima. Então, é uma união de não só de Zeranpin com Malchut, um Zeranpin que Malchut que está mais pronto. Tipo, uma coisa é, pensa dessa forma. Sabe, quando, eu já mencionei isso em uma aula ou outra, isso acontece, inclusive, uma coisa que está escrito na porção de Tetzaveh, fala que, porque um casamento é a maior revelação de luz na vida da pessoa, deveria ser ter filhos, porque todo mundo sabe que, no final das contas, pelo mais que casamento é incrível, mas os filhos, eles são mais incríveis, né, com uma certa idade, nem sempre. Tá? Entende o que eu quero falar? Eu quero dizer que, ok, você pode falar, tá bom, é o nível da semente, então se não fosse pelo casamento, teoricamente, um mundo espiritual onde pessoas casam para poder ter filhos, então, se não tem casamento, não tem filhos, o nível da semente também não é errado, mas fala que o desejo que o noivo tem pela noiva, o desejo que a noiva tem pelo noivo é tão intenso, então é uma ação de união que gera muita luz, mas o desejo dos dois é que aumenta em várias vezes, exponencialmente essa luz. Então, não é só a habilidade que o Malchut está pronto para receber, você está pronto para receber um presente, é que você quer tanto esse presente, você entende exatamente o que significa aquilo, e o presente que ele é para você, ele sabe exatamente como ele é capaz de ajudar, e vocês dois se unem naquele poder incrível, sem nenhuma interferência, intervenção, e nenhum vão. E aí você pode entender que, na verdade, é uma outra coisa. Ve'atá tetzaveh, e você, Moisés, não é você deu uma ordem, e nem você, Moisés, una ou coloca as pessoas numa união. Quem vai unir as pessoas é Ve'atá. Tipo, Ve'atá é uma entidade de energia, de luz, que esse Ve'atá, isso vai gerar a união entre os israelitas. Isso é a Krevelecha, Ve'atá Krevelecha. Você tem que aproximar o Ve'atá para a sua vida. Essa ideia de união entre Zeranpin e Malchut da forma mais plena e perfeita possível. E no final está escrito Ve'atá tedaber, e você fale, mas na verdade esse Ve'atá tem que falar através de você. Quando você abre a tua boca e você fala, o que tem que ser de você, da sua essência? Lembra que falamos a porção da semana de Yitro, que a fala, ela tira de você a sua essência da tua alma. Então você agora tem que manter em mente, daqui em diante você tem que falar com Ve'atá. Isso é muito importante, ok? Porque tá ligado que tem um pouco de energia de Purim. Eu vou ver se eu consigo falar sobre isso essa semana ou na semana que vem, ok? Mas para ter uma noção, tá ligado com uma das heroínas, que é a Rainha Esther. Tá? A Rainha Esther, ela tem um valor numérico de 661. 661 tem um valor numérico de algumas palavras muito importantes, algumas expressões muito importantes da Kabbalah. Uma delas, por exemplo, é Shoshana. Shoshana é rosa. E quem conhece o livro do Zohar, no início, lá nos primeiros volumes, tem todo um capítulo que fala de uma citação do rei Salomão, que fala de uma rosa que não sei o que, fala, cara, eu quero ler os segredos do universo, você está me dando um poema de rosas, mas na verdade rosa
é um código para Malchut, corrigido também. E também 661 é um valor numérico de Lashon Hara, má língua ou fofoca, quando nós usamos a essência da nossa alma para falar mal de alguém, até se é verdade. Mas uma coisa você vê alguém fazendo algo errado, você tem que denunciar, porque senão vai criar um caos para as pessoas que vão sofrer com isso. Outra coisa é você falar mal de alguém por curtir essa energia. Aí todo mundo sabe quando a gente fofoca ou fala de uma outra pessoa, me falei mal, eu falei, olha aqui, eu falei com fulano, ciclano, beltrano, e você nem sabe, ele estava tão cabisbaixo, tá com energia muito ruim, né? Eu acho que brigou com a esposa. Não tem que ser muita coisa. Um comentário desses, a gente começa a pensar, brigou com a esposa, será que é assim, né? E a gente está usando a nossa essência para matar o caráter de alguém sem querer. E todo mundo faz isso, então não é para você se matar se você sem querer fez, mas esse policial é muito importante porque Malchut é o que é a boca manifesta pensamentos, é um nível de manifestação que não é o ápice, que não é você fazer, mas é uma manifestação importante. Então 661 Esther está ligado com essa energia de Lashon Hara, de Shoshana. Então uma das coisas que a gente pode ganhar em Purim, entre várias, é conseguir corrigir 100% todo aspecto de a gente ter falado mal de alguém, corrigir o nosso Malchut, isto é, corrigir vários níveis de manifestação mais física, mais verbal, todos os aspectos, de qualquer forma. Vamos agora para o próximo nível de entendimento. Moshe não é mencionado e nós temos 101 versos. Se você pegar o nome de Moshe e você soletrar ele, isto é, em vez de M, você vai escrever E-M-E. Aí depois, em vez de S, você vai escrever E-S-S-E. E assim vai. Certo? Você vai soletrando, então em hebraico, você pode aqui embaixo, a soletração é desta forma. E se você tira as letras originais, as letras Mem, Shin, Rei ou de Moshe, você fica só com o preenchimento, se chama na Kabbalah, o preenchimento, as letras que completam, você vai ficar com uma expressão cujo valor numérico é 101. Então Moshe não mencionava, na verdade, o aspecto do desejo, Moshe, que representa desejo, o aspecto mais interno possível sim é revelado, de uma forma oculta. E aqui vem a questão. Por na semana passada falamos do desejo, da importância do desejo. E aqui vem de novo o desejo, é que aqui vai o desejo verdadeiro. Porque primeiro tem que despertar o desejo na vida em geral, tem que saber querer coisas. Mas aqui a gente vê o propósito da vida, que é desejar o interno. A Kabbalah fala sobre a questão da diferença entre externo e interno. Tudo tem externo e interno, certo? Tipo, um corpo, ele é externo à alma. Certo? Então a alma é a parte interna, o corpo é a parte externa. Mas se eu comparar o corpo com minhas roupas, o corpo é a parte interna e as roupas são a parte externa do corpo. Então, cada aspecto interno necessita de algo externo para se revelar. A alma não se revela sem o corpo e o corpo não se revela na rua sem roupas, eu espero, pelo menos, exceto o carnaval, certo? Então, sempre tem um aspecto de interno, externo, interno, externo. Isso existe em todos os níveis e camadas, é uma coisa muito, muito profunda. A gente pode se confundir bastante com isso, se você for entender que existem nações internas e externas, existem responsabilidades internas e externas, etc, etc. Até no mundo angélico tem mais interno, mais externo, mas pense dessa forma. Interno como se fosse mais elevado nos mundos superiores, como se fosse, sabe, Keter é o mais interno, mais para cima. Aí o que é externo de Keter? Chokhmah, que é a próxima Sefirah. Então, Chokhmah, ela é a parte externa comparado com Keter, mas ele é interno comparado com a próxima Sefirah, que é Binah. É também uma forma de entender dessa forma, ok? Então, o que significa o desejo interno? Eu espero muito que na porção da semana passada você pelo menos refletir um pouco sobre seu desejo, o que você quer. E aqui vem um próximo nível de realmente querer a essência. Quando você fala, cara, eu quero dinheiro, você realmente quer o dinheiro? Não, a gente quer a luz do Criador que se revela através de uma sensação de prosperidade e segurança financeira para cada um diferente. E a pergunta é se no fundo você busca, através de trabalhar e ganhar dinheiro, você busca ter um momento de conexão de eu quero a essência ou eu quero a essência, mas também eu quero outras coisas. E essa porção da semana sempre vai cair no mês de peixes. E piscianos tem essa coisa que eles acham que eles são espiritualizados porque eles não querem muito da vida. A maioria dos piscianos é meio que, tá, tudo bem. E na real uma pessoa que realmente quer a parte interna mais essencial da luz, ele não precisa de fisicalidade, ele realmente, não é que ele se contenta com pouco, e aqui é uma grande correção que temos que fazer. Piscianos acham que você tem que se contentar com pouco, não todo mundo, não sempre, mas é uma consciência meio que pisciana, se contentar com pouco. Ser espiritual, você tem que se contentar com pouco a fisicalidade e querer a luz. A questão não é se contentar com pouco, a questão é que se você realmente quer a luz do Criador, você não precisa de tantas coisas, sabe, tanto luxo físico para sentir bem. Claro que você até pode querer ter algumas coisas físicas e tal, mas
O que te interessa é realmente a luz que está por dentro lá de cada coisa, cada ação, cada experiência. E como você sabe que quando você não consegue o que você quer exatamente, você não sofre, você persevera, mas você não sofre. Quando a gente sofre uma perda, você entende que você não perdeu de verdade, porque se você quer a luz, então você vai encontrar essa luz, se ela é tua, ela vai se revelar através de uma outra pessoa, através de uma outra experiência, através de um próximo emprego. Você não pode perder essa luz se você realmente tem essa luz, parte mais interna, o desejo mais interno. Aliás, o que o sacerdote faz? Temos o tabernáculo, que é o desejo, né, que representa o Malchut. E o sacerdote ele entra onde? Dentro do tabernáculo, dentro do santo santuário. Então é a parte interna do desejo. Essa é outra questão de você construir as vestimentas do sacerdote. Não tem a ver com o sacerdote, tem a ver com você dentro do seu desejo mais interno. E a gente tem que despertar isso, porque sabe, a energia de Purim é a energia que vai dar pra gente a habilidade de realmente querer só a parte mais divina, mais interna. Por isso que em Purim a gente pode remover todas as dúvidas. Porque se você realmente quer a luz lá dentro de cada coisa, você não quer o aspecto externo, você só quer o interno. Sim, somos seres físicos, temos que ser práticos, você não pode só olhar para o sushi e falar, eu quero a luz no sushi, você tem que comer esse negócio também, certo? Mas o que te interessa é a experiência espiritual de que você realmente quer a luz que está dentro das coisas, mesmo. Então, você realmente quer a luz, você não tem mais dúvidas, porque não importa o que acontecer, você entende que a luz não vai para lugar nenhum. Faz sentido? E por isso, também, onde você estiver, assegure-se que essa data de Purim não passe em branco, ok? Não pode ser uma data que simplesmente passou batido. Você tem que assegurar que você faça o esforço para se conectar com o Purim do seu jeito. Se você não quiser fazer com a gente, não precisa fazer com a gente, seja presencial ou online, você pode fazer do seu jeito. Okay? Faça um Anabekor em casa, faça uma oração tua, mas fique consciente, vou te dar aqui uma dica, e tá ligado com Purim. Como você chega nesse nível? Como você atinge essa coisa de realmente querer a luz da parte interna? Temos que trabalhar a paz, porque quem era o primeiro sumo sacerdote? Aaron, o famoso Arão. E o apelido de Aaron, muito famoso como Rodef Shalom, ele era o perseguidor da paz. Ele realmente corria atrás de oportunidade de gerar paz, especialmente entre casais, entre homem e mulher. Inclusive, naquela geração, teve um período que várias crianças que nasceram, vários bebês nasceram e ganharam o nome de Aaron em homenagem ao sacerdote Aaron, que ele foi lá e ajudou um casal que estava prestes a divorciar, ajudou eles a não só não se divorciarem, se reapaixonarem pelo outro, e naquela noite eles fizeram uma bela de uma fofação e engravidaram. Falaram, nossa, se não fosse pelo Aaron, nós estaríamos grávidos. Então, homenagem a Aaron, um filho nasceu com essa bênção de um nome chamado Aaron, bem interessante isso. Então, qual o negócio? O Aaron, o sacerdote, é o cara que ele corria atrás. Lembra que falamos de correr atrás de oportunidades para gerar paz. E como você faz isso? Através, e falamos em hebraico a palavra shalom, ela deriva da palavra hebraica shalem. De novo, shalom, que é paz, ela deriva da palavra hebraica shalem, que é completo. Então, para ter paz, temos que chegar nesse nível de estarmos mais completos com quem nós somos. Isto é, despertar um desejo absurdo para muito mais na vida e muito mais luz, etc. Junto com isso, be okay, esteja bem com quem você é, esteja bem com você está neste momento. E eu vou falar um pouquinho sobre isso na porção da semana que vem, a gente vai completar isso. Vou te falar uma coisa interessante. Se você pegar os nomes dos heróis da história de Purim, que é Esther, que falamos que é valor numérico 661, mais Mordecai, que é valor numérico de 274, isso gera valor numérico rápido 935. E 935, se você agregar mais que essa ideia de representa o poder do do Criador, você vai ganhar 936, claramente, que é valor numérico de quê? Da palavra Shalom. Okay? Então, a gente sabe que toda a história de Purim que acontece, que tem a rainha Esther e Mordecai, eles se separaram, e a Esther teve que casar com um imperador megalomaníaco, maluco, cara doido. Eles ficaram muito tempo separados, mas eles nunca ficaram separados, nunca tiveram nenhum problema entre eles, eles se manteram unidos 100%, inclusive até Mordecai, já que falei um pouco de Esther, também Mordecai, não se trata só de um homem Mordecai, uma Esther mulher.
A Esther representa, de novo, essa energia de Malchut corrigida, e Mordecai representa o ápice da masculinidade, que se fala, Mordecai vem do aramaico, é Marad Achia. Marad Achia significa a luz pura, ou luz limpa, e se fala que é uma conexão com o nível de Yesod de Chokhmah. Pense comigo. Imagina as 10 Sefirot, Keter, Chokhmah, Binah, etc. Então, segunda Sefirah é Chokhmah. Dentro de Chokhmah ela tem 10 Sefirot. Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod. Então dá Yesod dentro de Chokhmah. É a energia mais alta que a gente pode receber nossas vidas, inclusive, é um nível de energia que se fala que é mais elevado do que a energia da correção da humanidade, a energia da era messiânica. E por isso se fala que quando a gente corrigir todas as nossas correções espirituais com a humanidade, não vai ter necessidade de uma abertura cósmica, de uma ferramenta, de Zohar, não vai precisar, porque já temos tudo da gente, exceto Purim. Purim vai ser a única abertura cósmica que vai se manter, porque ela ainda é uma energia além da correção da humanidade, além da energia messiânica, tipo algo além para manter em mente que ainda temos como nos unirmos com a luz sem corpo físico. É muito louco isso. Então, mesmo que em Purim a gente faz uma leitura do pergaminho e se fala que quando a gente revela o pergaminho, se fala que toda a luz de Yesod de Chokhmah se revela, e através dessa leitura você traz essa luz que ela é capaz de corrigir os curtos-circuitos que são incorrigíveis, coisas que a gente não imaginaria que dá para fazer de errado, dá para corrigir essas coisas. E fala, tá, alguém está lendo esse pergaminho para mim, eu vou ver uma projeção num PDF ou em casa ou sei lá que for, numa tela, e está revelando a luz? Sim, porque a luz interna, mais interna, a gente nem sente. Essa é a verdade. A gente tem que querer, a gente tem que ter certeza que ela está lá. Você tem certeza que a luz está aí? Então ela está aí. E se você tem dúvidas, então para você ela não se revela. Então é uma linha tênue entre, sabe, de falar, tem uma linha tênue entre certeza e estupidez, certo? Então a luz está aí, então eu não vou ter medo de alguém andando na rua com um revólver. Não, você tem que fugir também. Tenha certeza que você tem que fugir, se você pode fugir. Eu quero dizer é que mesmo que se você vê um perigo, saiba que a luz está no perigo. Se você pensa, aqui é só luz, o perigo vira uma oportunidade para você realmente se conectar com uma coisa muito mais profunda, mais importante, que vai te fazer o quê? Te fortalecer o desejo de ter mais desejo para a luz interna e não para os aspectos externos. Faz sentido? Então, como último ponto que eu quero falar para você, primeiro algo interessante sobre o valor numérico de Esther, que é 661, que eu falei que eu quero falar um pouco sobre isso, além do fato que é o valor numérico de Shoshana, que é rosa, que é Malchut, e Lashon Hara, que é má língua, também é valor numérico de algumas palavras bem interessantes. É valor numérico de, se for pegar a palavra Hanukkah, sabe a abertura cósmica Hanukkah? Se você soletrar, da mesma forma que a gente mostrou a soletração de Moshe, é valor numérico 661, que é Esther. Se for pegar a palavra Sukkot, a abertura cósmica de Sukkot, que é certeza absoluta, a abertura cósmica de Hanukkah é a abertura cósmica de você trazer a luz oculta, certo? A luz que é capaz de remover todo o caos. Soletrado, o que significa soletrado? Que você realmente sabe que está presente, você ganha o quê? 661, que é Esther. Sukkot, soletrado também, que é a abertura cósmica da certeza absoluta também, em um outro nível. A abertura tem dois níveis o Purim, a abertura cósmica de você remover da raiz o que gera as dúvidas. Já em Sukkot, que é uma abertura cósmica que acontece lá no mês de Libra, é a abertura cósmica da certeza num nível da gente saber manter, do jeito que nós estamos, mantermos a perseverança de continuar em frente. Isto é, eu tenho uma força que gera dentro de mim dúvidas, mas eu consigo lutar contra elas. É uma outra forma que também é importante. E também, se você soletrar Sukkot, dá o valor numérico 661, que é Esther. É a mesma coisa. Então, a energia que é representada através de Esther. Mais duas coisas bacanas, aliás, tem vários segredos por trás dessa palavra Esther, mas duas coisas bacanas. Knosset kol Yehudim, quando Esther fala para Mordecai, una o povo, que ela fala Knosset kol Yehudim, valor numérico 661. Esther de novo, poder do Malchut corrigido de gerar união, não importa o que. E por último, uma coisa bem bacana, que 661 é valor numérico da expressão Sod HaShofar, o segredo do shofar, que é a ferramenta que a gente usa para remover o julgamento em Rosh Hashanah, que é o dia que a gente determina luz física, né, todo o aspecto físico para um ano inteiro. Então você vê que tem muito segredo, aliás, tem mais, eu não vou te complicar mais do que eu já estou falando aqui. É só para quem faz cabelo há um pouco tempo e gosta de algo mais assim, juicy. E o último ponto que eu quero falar para você é essa questão de união verdadeira. Se você realmente entende que a luz é infinita,
e que a única coisa que tem no mundo é luz, em várias formas de manifestações. Se fala sobre a luz do Criador, fala Beli Chibur, Beli Perud, que a luz do Criador ela não tem união e nem separação. A luz não tem separação, eu entendo, mas significa que não tem união. Se fala de união, então você entende que tem duas partes. A luz é um só. Por isso se fala que se pega Mordechai e Esther, é no valor numérico 935, mais esse poder de Não tem agora dois pedaços que geram uma terceira energia. É uma coisa só e você não consegue ver quando um termina e o outro começa. Esse é o poder que a gente quer atingir. Difícil, mas se você pelo menos aprender sobre isso nessa aula e querer isso, especialmente durante Purim, eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar um presente muito lindo para um ano inteiro, um presente espiritual que eleva a tua consciência em vários níveis. Então, muito obrigado. Eu peço perdão se ficou um monte de detalhes assim técnicos, mas é um tipo de aula que eu recomendo também você assistir mais uma vez. Eu sempre prefiro dar mais do que dar menos, certo? Eu acho que é mais justo dessa forma. E semana que vem, porção de Kitissá, ainda vamos abordar mais segredos ligados à porção de Purim. Então, espero muito que você aproveite ao máximo essa oportunidade, ok? Que a preparação, no final das contas, ela prepara o nosso recipiente para que nós queiramos tanto essa energia e cada um do seu jeito, onde você estiver, conforme, de acordo com o seu desejo e o seu nível de consciência, você vai receber o seu máximo. Um grande abraço e até a próxima, como sempre. Tudo de bom.